Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Moren e este é o canal Vendas Complexas na Prática. Você trabalha com vendas consultivas, vendas técnicas, vendas B2B? Então o seu lugar é aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. A gente publica conteúdo aqui toda semana para te ajudar a vender cada vez mais, ok? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre como fazer uma boa reunião de descoberta. Aquela primeira reunião que a gente faz com o cliente potencial. Se depois você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo através do LinkedIn, o endereço está aqui na descrição do vídeo, ou então deixa um comentário no vídeo mesmo que eu vou responder assim que possível. Bom, conseguir a primeira reunião com o cliente potencial, você sabe que é só o início do grande desafio que é uma prospecção. Por outro lado, num cenário de escassez de oportunidade de negócio, cada reunião que a gente consegue numa prospecção deve ser tratada como uma joia, certo? A reunião de descoberta, como eu falei, é a primeira reunião que a gente faz com o cliente potencial. E ela serve para nós confirmarmos o perfil do cliente e o quanto esse cliente encaixa com o nosso negócio num determinado momento. O problema é que muitos vendedores, por confiarem muito no taco, não estruturam essa reunião previamente e a conduzem de uma forma bastante intuitiva. Por isso que é comum esse pessoal voltar da reunião sem um encaminhamento objetivo após a reunião de descoberta. E aí você pergunta para o vendedor ou para a vendedora como é que foi a reunião, ele vai dizer, foi boa a reunião, ao invés de dizer, olha, foi ótima reunião e nós já temos uma próxima reunião agendada na próxima semana para avançar nesse negócio, nessa oportunidade. Isso acontece com você? Acontece na sua empresa? Então continua assistindo o vídeo que eu vou te contar como é que a gente resolve essa situação. Bom, toda reunião de vendas precisa ser baseada em 3 premissas. A primeira, um objetivo. Você sabe o que quer dessa reunião. Segundo, controle. Você determina a dinâmica da reunião. E o terceiro, o chamado para ação. Essa é a terceira premissa. Você pede o próximo passo ao final da reunião. Se você ignorar apenas uma dessas premissas, a sua reunião pode se tornar um desastre, ou no mínimo improdutiva, ou seja, sem sinais claros de oportunidades. Portanto, presta bem atenção nos 5 passos que eu vou mostrar para que você estruture uma boa reunião de descoberta. Primeiro passo, cumprimento. Agradeça pelo tempo que o cliente vai dedicar a você, o tempo que ele disponibilizou na agenda para você, e confirme a duração da reunião. Ou seja, se você combinou uma reunião de 30 minutos, confirma com o cliente antes de começar. Olha, vai ser 30 minutos mesmo? É 30 minutos que nós temos para conversar? E aqui tem um macete muito importante. Se lá pelas tantas o cliente diz, olha, eu vou ter 10 minutos para falar contigo, o que a gente faz nessa hora? Eu recomendo que você reagende a reunião e não faça uma reunião correndo. Mas Marcelo, e se eu não tiver outra oportunidade de falar com o cliente? Se o cliente estiver engajado, se ele estiver disposto a conversar com você, ele vai aceitar um reagendamento. Então, proponha uma nova agenda e faça uma boa reunião. Não faça uma reunião na correria, porque as chances são grandes de você se atrapalhar e fazer uma reunião ruim e não ter nenhum resultado objetivo no final dessa conversa. Segundo passo, objetivo. Explique ao cliente o que você busca nessa reunião e alinhe expectativas. Porque você pode estar imaginando o seguinte, você vai lá para bater um primeiro papo com o cliente, para conversar, para ver se tem encaixe, e ele acha que você já está indo lá para discutir uma dor, uma situação do negócio dele em que você pode ajudar. Então você se preparou de forma diferente para a reunião em relação àquilo que o cliente está esperando. Então, antes de começar a reunião, é importante alinhar as expectativas e deixar o seu objetivo claro, que no caso é fazer uma descoberta, é saber se faz sentido vocês seguirem
conversando mais adiante, seguirem fazendo outras reuniões. Terceiro passo, checagem. Pergunte ao cliente se ele tem algo a acrescentar na pauta da reunião, porque, de novo, expectativas nem sempre são as mesmas. O cliente pode estar esperando outra coisa. Então, faça essa pergunta e aí tem outro macete muito importante. Se o cliente trouxer algum elemento novo para essa reunião, anote essa sugestão de pauta para ser abordada no momento oportuno da reunião. Por que isso? Porque é comum a gente cair na armadilha de, na tentativa de agradar o cliente, começar a reunião a partir da sugestão de pauta do cliente, e aí essa sugestão de pauta vira o assunto da reunião e você não consegue trabalhar os assuntos, os tópicos que você veio buscar, que você veio desenvolver nessa reunião. Então, anota esse assunto e diz para o cliente, olha, eu estou anotando aqui essa sua sugestão e nós vamos conversar sobre isso ao longo dessa reunião, certo? Bom, depois disso, você entra na estrutura da conversa propriamente dita, ou seja, você vai começar a fazer perguntas para o cliente. E aí também tem algumas boas práticas importantes para você observar. Primeira coisa, não inicie as perguntas em cima de um negócio, de uma dor, de uma necessidade. Comece com perguntas pessoais não invasivas, por exemplo, sobre a trajetória do cliente naquela empresa, sobre o tempo de carreira dele, sobre onde ele estudou, sobre o que trouxe ele para aquela empresa. Então, pense nesse ponto, ou seja, de começar a fazer perguntas não invasivas, perguntas pessoais não invasivas. Para que isso? Para que você crie vínculos de empatia e comece a ganhar confiança do cliente. Bom, depois disso, aí sim você pode começar a fazer perguntas para entender o momento do cliente, o momento do negócio dele, se for um cliente B2B, e as suas necessidades, certo? Então pense num grupo de perguntas, de não muitas perguntas, mas abra com perguntas pessoais não invasivas e depois entre em perguntas sobre momentos, sobre cenários, sobre necessidades e sobre eventuais problemas que o cliente esteja enfrentando. Bom, depois que você já fez essas perguntas, você entra na quinta etapa, que é o seu pitch de vendas. E pense no pitch como algo muito rápido, muito sucinto sobre a sua empresa, o que você faz, as suas credenciais e como você pode ajudar o cliente. E esqueça aquela coisa de abrir um computador e começar a apresentar um PowerPoint para o cliente. Não, você tem que ter um bom discurso rápido para que em poucos minutos você consiga falar do seu negócio e criar no cliente um desejo de saber mais para que ele peça, obviamente, mais informações e até peça uma próxima reunião para saber mais como você pode ajudá-lo. E por fim, você tem o encerramento, que é um momento sublime da nossa reunião de descoberta, porque é onde entra o nosso call to action, nosso pedido, nosso chamado de ação, que é pedir e encaminhar o próximo passo com o cliente. E aí, dependendo do resultado da nossa reunião, a gente tem um CTA diferente. Se eu tenho uma oportunidade imediata com aquele cliente, ou seja, eu detectei que há uma possibilidade de eu fazer um negócio imediato, o meu call to action vai ser pedir a próxima reunião, ou seja, a reunião de qualificação para detalhar aquela necessidade do cliente, aquela oportunidade que ele nos apresentou. Se ele não tem uma oportunidade imediata, mas tem um interesse futuro, ou seja, nós temos uma segunda situação, deixe combinado um recontato. Olha, vamos conversar novamente em 90 dias, em 6 meses, ou seja, alinhe com o cliente uma data para vocês voltarem a conversar, porque pode haver uma oportunidade futura para você trabalhar. E por fim, aquele resultado de reunião que a gente menos gosta, que é quando não há um interesse, você pede pelo menos para adicionar o cliente no mailing da sua empresa, para ele receber comunicação da empresa, para ele receber ações de marketing da sua empresa. Ou seja, pelo menos a reunião não vai ser totalmente perdida e você vai poder nutrir um relacionamento com esse cliente para quem sabe mais adiante, quando for bom para as duas partes, a gente voltar a conversar, você voltar a conversar e a fazer um mapeamento, uma descoberta para ver se aquele cliente tem uma oportunidade, se ele tem um perfil com encaixe para fazer negócio com você, certo?
Bom, então agora você já sabe como organizar a sua reunião de descoberta. Recomendo que você estruture esses 6 passos numa forma de script e ensaie bastante antes de fazer uma reunião com o cliente. Pois pense o seguinte, o vendedor, um bom vendedor, é como um ator. Ele precisa ser convincente e ele precisa demonstrar naturalidade, certo? Eu sou Marcelo Moren, este é o canal Vendas Complexas na Prática. Nesse vídeo eu falei sobre como você pode fazer uma boa reunião de descoberta, ou seja, aquela primeira reunião com o cliente potencial. Se você ficou com alguma dúvida, já sabe, se conecta comigo através do LinkedIn, manda uma mensagem direta ou deixe seu comentário aqui no vídeo mesmo que eu vou responder assim que possível. Gostou do vídeo? Dá um joinha, compartilha com os amigos, se discorda de alguma coisa, deixa um comentário aqui também, te inscreve no canal, ativa as notificações. Grande abraço e ótimas vendas para você. Até a próxima!